Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos iniciando a gravação de mais um podcast da Última Linha. Para você que está chegando aqui agora, o podcast da Última Linha é onde a gente fala de empreendedorismo. E a Última Linha é justamente porque a Última Linha é a linha mais importante do DRE, é a linha do lucro. Estou aqui mais uma vez com o Vladimir. Bem-vindo, Vladimir. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia, com certeza, Edu. Hoje temos duas convidadas ilustres aí, né? Vamos aprender muita coisa, né? Vamos aprender muito, né? Hoje a gente sempre aprende, né? Esqueci de trazer meu caderninho aqui, né? Para anotar as coisas aqui, mas com certeza, faça as honras. Queria agradecer, primeiramente, a presença de vocês. Bem-vindas, Laís, bem-vinda, Jennifer. Eu queria, já que vocês já falem pro pessoal um pouquinho aí, o que vocês fazem, né? Esse ramo maravilhoso aí que vocês atuam. Eu que queria agradecer, né, a participação. A gente atua com condomínio, sindicância. Acho que a pergunta que vem é, por que a pessoa escolhe ser síndico? Né? Mas é uma profissão que tem lá suas dificuldades, tem lá, mas é gratificante, tem que gostar de pessoas, tem que gostar do que faz, e a gente tá aí, deixar nossa amiga falar um pouquinho. E o diferencial é assim, que ela montou a empresa, né? E ela começou a ter uma história, assim, de vida que se ela começar a contar, todo mundo chora. Conta um pouco da história e depois eu vou contar a minha história para entrar junto com ela, porque a gente é irmãs, né? Então, teve todo um processo. Porque a minha área é totalmente diferente, aí eu vim para essa área. Porque eu sou professora. Formada em pedagoga, psicopedagogia, neuro, em tudo que você pode imaginar. E aí vim para essa área. Mas aí tem o começo da história, né? Para vocês poderem entender. Conta aí, Laís. Se encontrou. Se encontrou. Ela estava na área errada, falando para ela, agora você descobriu a profissão certa. Então... Olha, na verdade, eu nunca pensei assim, vou ser síndica. Não, nem me passava na cabeça. Eu trabalhava com administrativo, em hospital, enfim. Aí eu casei, fui morar em condomínio. E ali o condomínio estava passando por dificuldades, né, financeira, pessoal estava querendo trocar de gestão, e aquela coisa toda aí, nossa, como é que será isso, né? Agora eu tenho um apartamento, eu tenho que começar a entender. Fui participar lá da primeira reunião condominial. Quando eu vi aquela reunião, né, a síndica lá na frente tentando explicar os problemas, né? E aquela discussão toda. E, assim, né? É muita coisa, é muita informação. E assim, tinha coisas assim que realmente a gente não tinha conhecimento como morador, né? Não tinha conhecimento da necessidade. E aí eu fui procurar me envolver mais. E aí eu fui como conselheira, fui participando de conselheira. E quando você entra nesse ramo como conselheira, você já começa a ver um pouco da prestação de contas, como que funciona, algumas manutenções que você vê lá no boleto, no demonstrativo. Aí você começa a ficar curioso, né? O que serão essas manutenções? Por que tem que fazer? Aí você vai perguntando, aí você vai aprendendo. Olha, isso aqui é obrigatório, isso aqui é necessário. Porque a gente, às vezes, tem uma visão diferente. Fala assim, eu preciso trocar uma lâmpada, né? Aí vou contratar um eletricista, troco a lâmpada, ou eu vou pegar um banquinho, vou lá trocar uma lâmpada. No condomínio já é diferente. Precisa trocar uma lâmpada, tá? Primeira coisa que você tem que pensar, quem é que vai trocar a lâmpada? Essa lâmpada vai precisar, tá no alto, vai precisar de... Que às vezes a pessoa fala, mas é uma lâmpada. Tá, só que quem que vai trocar? Qual é o risco? Né? Tem todo um risco ali por detrás. E aí, eu fui sendo conselheira, daqui a pouco estava como subsíndica, e aí, quando menos esperei, estava como síndica do condomínio, e trabalhando em outra área. E aí fui desenvolvendo, aí eu fiz um cursinho básico de síndico para poder entender melhor, ver algumas regras. Quando eu fiz o cursinho, a primeira impressão que eu tive do cursinho que eu fiz é que assim, eu falei, nossa, esse negócio não é para mim, eu vou desistir. Era tanta responsabilidade que vem e tem que saber norma disso, norma daquilo e não sei o quê. Eu falei assim,
gente, como que uma pessoa consegue dar conta disso? Eu nem sabia o que era um papel do síndico. Só que, assim, eu vinha fazendo a minha carreira assim, eu fui formada em administração de empresa, e aí depois eu fiz a faculdade de Direito, aí foi mais 5 anos de Direito, aí fiz pós-graduação, tudo na área civil, que eu gostava muito dessa área, de pessoas, e uma coisa agregou a outra, porque condomínio está muito envolvido com tanto administração, como direito, como área civil, então praticamente foi se encaixando ali, tudo que eu vinha ali na minha adolescência. E um pouquinho antes, eu lembro que quando eu tinha a fase de 17 anos também, eu e as minhas amigas, assim, falamos assim, vamos abrir um negócio, tinha acabado de sair da faculdade e tal, e precisava ter um dinheiro, e não era tão acessível conseguir um emprego. Aí, vamos abrir um negócio, vamos empreender? A gente abriu, então também tinha essa comigo de ter um negócio. A gente abriu com 17 anos um restaurante, totalmente diferente. Aí ficamos ali com o restaurante, fazendo cursinho e tal. Durou pouco tempo, acho que foi em torno de uns 6 meses. E ali eu já senti como que era ter um negócio. Aí eu falei assim, vamos encaixar ali a faculdade de administração. E na faculdade de administração você já aprende, você começa a ter como que é a ideia de ter uma empresa, né, responsabilidade, um plano de negócio, pesquisa de mercado, todas essas coisas. E tudo isso a gente não entende, né? Na idade que você está passando, por que você está seguindo esse caminho. Aí, tá bom, acabei a faculdade, aí entrei na de Direito. E aí você vai aprendendo também questões de lei, de responsabilidade civil e criminal e tributária, tudo se encaixando. E quando chegou um determinado momento na minha vida, eu trabalhava no hospital, isso já estava sobrecarregado, aí eu falei assim, acho que é o momento de sair. E aí eu saí, só fiquei como síndica. E quando eu me tornei síndica do prédio que eu morava, eu falei que eu queria uma remuneração, porque eu sabia a demanda que isso ia me envolver. Então, porque eu já tinha uma noção de que era, fui fazer um curso de síndico, fui fazer um estudo, então eu sabia que não era uma coisa tão simples. Entrei lá, né? Simples. E ali fui desenvolvendo um projeto. Claro que, assim, tive bastante participação de moradores, apoio, que isso é fundamental para ter uma gestão participativa. Sim. Porque, assim, quando você tem um grupo ali que te apoia, é sensacional. Muda o jogo. Muda o jogo, fica fácil. Fica mais fácil. É mais fácil. Então, assim, a gente fez um conselho muito bom, muito prestativo, e fomos colocando ali as coisas do prédio em ordem. Então, a gente começou a montar um sistema organizacional para o condomínio. Aí montamos um sistema ali do condomínio, um cronograma de manutenção, como que funcionaria a manutenção, um sistema para redução financeira, um sistema de preventivas, e foi assim surgindo. E assim, aí daqui a pouco começa, uma coisa vai chamando a outra, aí um desses moradores sentou e falou assim, por que você não abre uma empresa de síndico? Aí falei assim, mas será? Não, eu só tô pensando, né, em aqui. Sei lá, eu acho que você tem jeito para isso, por que você não abre? Aí eu falei assim, nossa, mas lá atrás, desde pequeno, nasceu esse negócio de ter o meu negócio, de abrir uma profissão. E aí, o que será? Vamos arriscar, né? Eu falei assim, eu vou criar um portfólio para ver, né, para divulgar o meu trabalho como síndica, e vamos ver o que dá. E a gente criou um portfólio, uma apresentação bem bacana, e o engraçado foi que, assim, os moradores que você começa a conhecer, fazer amizade, aí tem o prédio do lado. O prédio do lado estava precisando de síndico, próprios moradores, minha síndica aqui do prédio, não sei o quê, conhece ela, vai, não sei o quê. E aí eu fui lá, conheci, me candidatei, aí gostaram, aí vai o outro. Estão precisando de gente, você não conhece? Por indicação.
Nunca, assim, se eu falar para você que eu cheguei a fazer assim, uma divulgação, ainda não chegamos nesse patamar. Mas nessa época você ainda estava trabalhando lá no hospital, hein? Nessa época eu já tinha me desligado, porque eu já tinha feito estruturado o nosso condomínio, já tinha ficado ali no meu condomínio, eu só estava com um condomínio nessa época. E aí eu já tinha me desligado. Aí eu falei assim, eu vou focar. Quando eu decidi fazer o portfólio, aí eu já tinha me desligado do hospital. Eu trabalhava totalmente diferente. Que você começou no seu condomínio, foi o start, né? Ali. Foi o start. Até hoje eu tô lá. É o primeiro condomínio. Como é importante já ficar a dica aí pros empreendedores, você tá preparado para aquilo que você vai fazer, né? Porque ela tava se preparando, não sabia nem para que ela tava se preparando ainda, mas ela fez uma faculdade de administração, fez uma faculdade de direito, depois fez um curso de síndica, e tudo aquilo que ela aprendeu na faculdade, em uma faculdade, na outra faculdade, ela foi aplicando ali no condomínio. As pessoas veem quando você vai fazendo um bom trabalho, né? É a mesma coisa o Vlad lá. O Vlad, ele teve salão de cabeleireiro aí durante 25 anos, teve salão. Muitos anos. E vinha como os clientes? Provavelmente através de indicação, né? Você sabe uma coisa que você falou que eu acho que é bem importante? É assim, por exemplo, você pega um salão de cabeleireiro, você só vai num lugar que você se sente pertencente, né? Se eu chegar lá e falar, pois não, o que você quer? Você já fala, ixi, não vou vir mais aqui. Agora, se eu chego, vem cá, vamos tomar um café e tal. A pessoa gosta, a gente gosta de se sentir pertencente. Então, você vê que a sua gestão foi uma gestão transparente. O pessoal tem que sentir isso, falar assim, nossa, ela tá lutando para tirar menos do meu bolso. Porque, assim, o síndico, ele é como um fiscal. Sim. Né? Lá vem esse cara, já vai acrescentar mais dinheiro. Pô, nunca diminui, porque a taxa condominial, ela sempre aumenta, ela nunca diminui. Agora você faz um trabalho que você consegue manter, né, um fundo de reservas, mas você consegue manter e a pessoa vê que você está ali empenhado, você ganha aliados. Então, é muito importante nesse ponto você ter essa... A tua imagem tem que ser uma imagem de tipo assim, ela está aqui para me ajudar. Ela é parceira minha, né? Isso em todos os negócios que você vai fazer, né? Tá ali para me acolher. Tá ali, ó. Isso. Tá ali. É aquela palavra-chave. Tá me acolhendo. Tá me ajudando. Tá me ajudando. Então, é ali com ela que eu vou seguir. E vou continuar. E assim foi indo, né? Porque assim, a gente sabe que a vida das pessoas não são fáceis. Já tem o trabalho, a correria do dia a dia, ainda tem que se preocupar com condomínio, responsabilidade, coisas que tem normas aí que nem as pessoas nem sabem. Às vezes, eu vou em condomínio que o pessoal não tem AVCB. E não sabe o que é o AVCB. O pessoal não sabe que é obrigatório ter a limpeza da caixa d'água, que o fato de você não cumprir essa regularidade da limpeza de caixa d'água pode causar uma responsabilidade civil. Por exemplo, a água pode ficar contaminada e ali alguém ser contaminado, ter alguma doença e porque não fez as manutenções. Então, assim, são coisas que você vai aprendendo no dia a dia. É uma profissão, assim, que eu falo que o síndico é um gestor. Ele não consegue... Ele tem que ter a visão de tudo, só que ele não é o especialista, né? Então, assim, tem a parte... Eu gosto de dividir o condomínio assim. A parte da infraestrutura, tem a parte financeira, tem a parte ali que você vai cuidar do operacional, né? Porque, assim, você tem que ter ali... a visão de cuidar da parte física do condomínio, que é onde você vai saber se o condomínio está tudo dentro das normas, se tem o AVCB, a parte elétrica, para-raio, tá tudo ok. Tem a parte financeira que você tem que saber as manutenções, as contas estão em dia, a administradora ali com apoio tá conseguindo pagar as contas, tá conseguindo abrir o seguro, tá conseguindo buscar os tributos. Aí você tem a parte da terceirizada. Nossa, a terceirizada tá cumprindo com a regulamentação que precisa, porque tá pagando os funcionários direito, tá dando os treinamentos para os funcionários, e você tem ainda a parte dos conflitos entre moradores. Nossa, tá tendo gerir briga. Gerir pessoas, tá tendo a briga ali, os vizinhos. Trabalhar Então, o social você tá entre entendendo eles. a pressão que o síndico sofre? Sim. E ali, e às vezes as pessoas não têm essa noção. Né? Você pergunta assim, o que o síndico faz? Paga a conta. Sei lá, o síndico nem vem no meu prédio. O síndico nem tem. Geralmente é assim. Mas é assim, tem toda uma visão por trás.
E às vezes você vê muitos síndicos aí com uma capacidade enorme de crescer, mas o medo, o receio fala, não, eu não quero outro condomínio, eu só vou cuidar de um. Mas por quê? Porque também não é só você... Hoje, eu venho com a minha empresa para tentar mudar o sistema um pouco, tirar essa visão daquele síndico orgânico, aquele síndico que é o intermediador. Não, aqui a gente está falando de uma pessoa, de uma empresa que vai prestar um serviço para vocês de sindicância, onde ela vai deixar o seu condomínio com a parte da infraestrutura em dia, onde ela vai deixar a parte financeira em dia, e ela vai ainda ter a parte de conciliação dos moradores, vai ter o setor lá de compra para trazer as melhores compras, benfeitorias para vocês, e a parte que envolve junto com o orçamento. Então, é esse o serviço que a nossa empresa hoje vem oferecendo. Sim. E é claro, isso não se faz sozinho. Você precisa montar uma equipe boa para sair de linha de frente. Porque você tem que controlar todas essas demandas. Alguns pontos que a Laís traz é muito importante, porque para quem acompanha aqui o canal já sabe que eu tenho uma administradora de condomínios, né? E o que eu vejo muito no mercado, Vlad, na questão de morador e síndico? Os moradores, assim, se o portão tá sem pintar, o muro tá sem pintar, os moradores estão no pé do síndico. Só que eles não estão vendo que a caixa d'água tá em dia. Para eles é mais importante pintar o portão, que é aquilo que tá aos olhos deles ali, que eles passam todo dia pelo portão, do que fazer uma limpeza de caixa d'água. Eu já peguei condomínio que a moradora processou, eu comecei a trabalhar com esse condomínio e tinha um processo rolando. O que é esse processo? Aí eu fui ver as fotos dentro do processo, tinha até morcego dentro da caixa d'água. A síndica ficou 5 anos sem limpar a caixa d'água, tinha até morcego morto lá. E a moradora processou e ganhou um maior dinheiro em cima do condomínio. Se outros moradores tivessem processado, tinham ganhado também. Ainda bem que apenas um morador processou. Só que às vezes os moradores não estão preocupados com isso. Se o condomínio tá com seguro, se o condomínio tá com a VCB, se tá com a caixa d'água em dia. Por quê? Porque são coisas que não estão aos olhos ali do morador. Eles são mais preocupados se o portão tá pintado, se o muro tá pintado, com a fachada, que são coisas que eles veem esteticamente, do que necessariamente... que eu não sei se você passa por isso, Laís, mas lá no escritório eu vejo muito isso, assim. Acontece no condomínio. Tem um condomínio lá que é cheio de árvore. E as árvores atrapalham o estacionamento, cai galho, né? Aí tem morador que fala, não, tem que cortar, vamos tirar a árvore aqui, né? Aí eu tenho que explicar, gente, não pode ser assim, não vamos cortar, não vamos tirar. Existe todo um trabalho para você tirar a árvore, você tem abrir na prefeitura. Você tem que abrir na prefeitura, você tem que repor isso se eles autorizar, e tem toda uma tramitação. Então, é bem isso. E aí o nosso trabalho é mostrar isso, mostrar o que é realmente de fato o papel do síndico, porque hoje você vê, as pessoas não sabem de fato o que o síndico faz. O síndico só concilia, só manda multa. É essa mesma visão. O síndico só manda multa. E não é assim, que até para você mandar uma multa, você tem que explicar para o morador. Você tem que falar assim, olha, não é porque você se sentiu lesado que pode se mandar uma multa. Um dia desses teve um caso, um morador ligou para mim e falou assim, olha, eu tenho uma denúncia para fazer que eu fiquei sabendo, só que essa pessoa que denunciou não quer se identificar, mas você tem que acatar e mandar funcionário embora. Aí eu falei assim, mas eu não posso fazer isso só por uma denúncia. Não, mas essa pessoa que não se identificou falou que esse funcionário estava fora do padrão que a empresa orienta, então tem que mandar embora. Eu falei assim, não, então vamos abrir uma investigação, vamos procurar saber quem que foi essa pessoa, se essa procedência cabe, né? Se a gente realmente pode tirar essa funcionária, porque você pode cometer uma injustiça. Não pode chegar do nada, mandar embora. Assim. Aí o morador, não, mas você não precisa falar nada, é terceirizado, você só fala para trocar o funcionário. Eu falei assim, não, gente, e onde que tá a família da pessoa? Aí eu tive que explicar pro morador, se coloca no lugar da pessoa. Já pensou se o seu chefe chega para você e fala assim, não preciso mais do seu serviço, não te dá nenhuma explicação, você nunca nem vai saber o motivo, e o seu chefe fez isso porque ele simplesmente recebeu uma fofoca, né? Uma fofoca de que você não estava fazendo o seu serviço. Aí ele ficou assim, tal, refletiu, tal, não sei o que. Parou pra pensar, E assim, eu fico preocupada com isso, né? Porque tem muito disso no nosso meio. Você, quando se torna síndico, você se torna responsável pelos moradores, por uma família. Então, um ato seu que você faz negligente,
isso traz consequência para as famílias, então, para todos. Então, cada decisão que você tem que tomar, você tem que ter uma visão, tanto de quem está do outro lado, como, né, do outro. Você tem que se colocar para saber, nossa, essa é a decisão certa, né? Você tem que ter um jogo de cintura para lidar com a pressão. O que já aconteceu? Uma vez começou a ter um cheiro de gás no condomínio, aí começa aquelas coisas no grupo. Nossa, o prédio vai pegar fogo. Aí começa aqueles moradores desesperados. Cadê o síndico? Cadê o síndico? Não sei o quê. Aí cheguei lá no condomínio, realmente estava aquele cheiro de gás e tal. Vamos fazer os primeiros cuidados, fechar os registros e tal. Não, porque tem que fazer alguma coisa além do registro, porque isso é muito perigoso. Aí vem o outro, aí um monte de gente em cima, falando na cabeça que tem que fazer aquilo outro. Aí se é uma pessoa que não está preparada, começa a agir naquela pressão, vai lá, aí eu lembro que eu trouxe um prestador de serviço, o prestador de serviço falou assim, olha, tem que condenar essa aprumada de gás, você já tem que fazer outra aqui, porque o vazamento está dentro da parede, não dá para achar, porque se você for quebrar todas as paredes dos andares, você vai trazer um estrago enorme, só fecha e abre aqui. Quanto custa isso? Uns 30 mil reais. Eu falei, nossa, mas gente, não, deve ter outro jeito. Aí eu falei, vou chamar outro. E eu sei que eu fiquei o dia inteiro no condomínio, chamando. Aí quando chegou, acho que foi o terceiro prestador de serviço, ele ficou olhando, a gente ficou olhando. Eu falei assim, não é possível. Sente o cheiro aqui, mas aqui não sente, você tá... Aí a gente ficou olhando. Quando foi ver, o vazamento estava na terra, naquele cano de cobre, R$800. Ele cobrou para fazer. Então, se você age no impulso, na pressão do grupo, na pressão que os moradores fazem na cabeça pela preocupação, você é 60 famílias dividindo 30 mil reais. E isso acontece demais. E aí, o que acontece? Eles cobram aquele preparo, né? Cobra uma pressão do síndico, falando que o síndico tem que entregar isso. O síndico vai naquela pressão e fala, não, então já que a gente tem que resolver, vai ser esse primeiro orçamento. Né? Então, tá entendendo a demanda, a responsabilidade, o cuidado, a decisão, o cuidado que tem que ter? Por isso que você tem que ter assim, uma equipe muito boa perto, né? Com você, prestador de serviço de confiança, que na verdade, hoje, prestador de serviço, você olha, né? Você vê que às vezes o pessoal até coloca nesses programas de TV, né? Tipo, vou soltar um fio aqui, vamos ver o que o cara vai falar. E o cara fala, não, você tem que trocar o motor. Então, assim, existem pessoas assim, muito desleal, né? Pessoas assim que aproveitam da situação e também da minha falta de conhecimento para falar, eu vou ganhar 30 mil nessa brincadeira aqui, eu resolvo aqui. Tá desesperada, né? Tá desesperada, né? E às vezes um comentário, às vezes você tem um morador mal intencionado também ali, que pode ter, aquele cara que fala, não, sabe, sempre tem no condomínio aquele que fala, não, é o que faz o apavoro em todo mundo, começa a falar que vai morrer, que vai cair. Então, tem que ter um controle emocional ali, violento ali, o síndico, né? Violento. Tem aqueles moradores que tá vendo cheiro de gás, então vamos ligar o fósforo, né? Vamos fazer um negócio pegar fogo mesmo, né? Vamos fazer. É aquele que gosta de colocar lenha na fogueira. Que gosta de colocar. Ô Laís, me tira uma dúvida. E você, voltando lá com o seu primeiro condomínio, você tomou a decisão de sair do CLT. Essa é uma dúvida aí de muitos empreendedores. Muitas empresas quebram aí. 90% das empresas não chega ao 5º ano, porque às vezes está no time errado. E em algum momento você tomou a decisão de sair do CLT para poder empreender. Você estava só com um condomínio. Como que foi essa decisão para você? Você estava estruturada? Você guardou uma verba para isso? Porque eu também tive esse momento lá, quando eu abri minha empresa 13 anos atrás. E eu não tinha verba, eu decidi sair do CLT e falei pra minha esposa, não vou trabalhar mais, eu quero montar um negócio. Eu vendi meu carro e coloquei o dinheiro do carro no negócio, só que o meu time foi errado. Por quê? O dinheiro do meu carro foi diluindo, eu não tinha o cliente ainda, que você já tinha eu não tinha nenhum cliente. E do dia que eu abri o escritório até fechar o primeiro cliente, foram 8 meses. E no 9º mês que eu fechei o primeiro cliente. E o dinheiro do meu carro eu só vinha indo embora, com aluguel, com conta de água, conta de luz. Então eu errei o time. Né? E muitos empreendedores acabam fechando antes do 5º ano, de acordo aí com as estatísticas, por causa que erra esse time. Como que foi para você essa transição? Quando eu estava ali no CLT, eu já começou a surgir em mim um incômodo ali, porque você acaba fazendo sempre aquela mesma função, cumprindo aquele horário e aquela situação. Então, eu já não estava contente ali na empresa. Aí eu já sabia na minha mente que ali eu não ia ficar. Eu não ia ficar porque não era o que eu queria.
para mim. Então, assim, aí foi tornando toda... Porque vem o medo, né? Vem a segurança, porque você tem aquele seu salário, você consegue pagar suas contas, você tem já sua dívida, nem chegou o mês, mas você já tem as suas dívidas lá te esperando. E aí você quer ter o trabalho. Só que, assim... Chegou uma hora que ficou insustentável, que aí já começou a afetar o emocional. Porque não adianta você querer forçar se você não está contente, que aí a sua produtividade cai, você desanima. Aí eu tomei a decisão, eu vou sair, né? E assim... eu me preparei para um mês. Eu falei assim, ó, eu sei que mês que vem eu vou sair. Então, eu vou pagar todas as minhas contas que eu tenho nesse mês, vou juntar dinheiro para me ficar em um mês. Em um mês eu vou ter que dar um jeito. Que jeito eu não sabia, mas que eu ia ter que dar um jeito. Me virar. E eu fiz isso, me separei um mês para me poder ficar em casa. Porque não tinha nenhum fundo, não tinha nenhuma herança, não tinha nada que pudesse ali ajudar. Eu só sei que eu ajuntei dinheiro para um mês. E ali, quando eu saí, aí eu só tava... aí eu já tinha entrado como síndica, que ganhava também muito pouquinho, que era um condomínio pequeno, né? E eu lembro que eu conversando com esse meu amigo, ele falou assim, então, por que você não abre o seu negócio nessa área de sindicância, né? Que você já está com um pezinho. Aí eu falei assim, olha, eu vou ser bem sincero para você, eu tenho aqui um valor de... Eu lembro na época que era R$600, assim, que eu tinha, assim, guardado. Aí eu falei assim, ele falou assim, vamos investir em portfólio. Aí eu fiquei até com medo. Falei, nossa, mas se der errado, eu vou gastar o meu único, né? Aí eu falei assim, quer saber? Eu não tenho escolha, é fazer isso. E aí eu peguei todo aquele dinheiro que eu tive e investi em portfólio. Aí ficou pronto, chegou lá uma caixa cheia de portfólio. Eu olhei para a Jennifer e falei assim, Jennifer... O mês está acabando, eu tenho uma caixa de papel aqui, não sei o que eu vou fazer. Assim, tem que entregar. Como você vai entregar? Eu falei assim, mas eu não sei aonde entregar, como que vai fazer? Aí eu falei assim, quer saber? Vamos entregar esse portfólio. Aí eu liguei para ela e falei assim, você vai comigo? Ela falou assim, eu vou. Por isso que eu falo, a irmã é abençoada. Ela trabalhava no serviço dela, via minhas coisas, e eu sempre envolvia ela. Aí ela falou assim, não, então vamos. Eu sei que eu só coloquei assim no Wazer, todas as administradoras que tinha ali na região de Itaquera. E saí entregando meus portfólios. Aí eu entreguei meus portfólios o dia inteiro. Aí quando chegou 4 horas da tarde, eu já estava cansada. Aí eu falei assim, Jesus, será que eu não estou perdendo tempo? Porque você vai entregando, gastei tanto, aí você via as pessoas pegando e jogando lá, umas nem olhando. Aí eu falei, Aí ela falou assim, filha, confia em Deus, vai lá, entrega, faz sua parte. Aí eu falei assim, é a última e nós vamos para casa. Aí eu entrei na última administradora. Quando eu entrei na última administradora, no meu portfólio tem meu nome, né? Laís, Silva e tal. Entrei, aí eu falei assim, eu posso deixar aqui o portfólio, se caso você estiver precisando de síndico, tá aqui meu contato. Aí tá bom, aí entrei, quando eu fui entrar no quarto, no carro, ela me grita, Laís! Aí eu olhei, ela, você pode voltar aqui? Aí eu voltei, ela falou assim, você é síndica profissional? Aí eu falei assim, sou. Aí ela falou assim, então, tem 2 assembleias para sábado, agora você não quer ir? Eles estão precisando de síndico. Aí eu falei assim, nossa, eu vou olhar minha agenda. Vou olhar minha agenda. Aí eu te respondo, posso sim, Regina, ela me chamou e tal. Aí eu falei, ótimo, vou. Aí já fui, isso era uma quinta, não sei, no sábado já me preparei. Aí já tava lá na assembleia e a gente falou assim, nossa, mas você vai falar lá na frente? Porque assim, eu tinha experiência administrativa, mas nunca tinha me apresentado em assembleia, eu falava lá no meu condomínio, mas muito pouco, né? Eu morava aqui, né? Nada como um profissional. Aí eu falei assim, eu vou, não tenho escolha. Você tem que ir? Eu tenho que ir. E eu fui. Cheguei lá, aí eu falei meu currículo, contei pro pessoal que eu trabalhava em hospital, que eu agora só estava com um condomínio onde eu morava, e que eu queria me candidatar lá, que eu estava pronta para mostrar para eles o resultado, que eu faço um projeto financeiro, né, um cronograma de manutenção. Fui eleita. Aí a Juliana falou assim, daqui a gente vai sair e vai em outra que precisa também.
nessa direção. Eu falei assim, então eu vou. Aí eu peguei e fui. Já em 2 dias, eu fui eleita em dois condomínios. E ali eu já vi Você falou, opa, é o sinal. Tá, é um sinal. Ali eu já vi que começou a acontecer um sinal. Aí eu falei assim, bom, agora eu sou síndica profissional. Já uns condomínios na minha carteira. E ali eu fui começando a cuidar dos condomínios. Aí eu tive que traçar um plano, porque aí não é só agora cuidar do condomínio, você já tem que montar uma estrutura interna para você começar a atender os clientes externos. E ali foi. E o mais complicado, que não tinha condição de eu ter funcionário. Eu estava começando e comecei sem nenhum investimento. Eu tinha que ser tudo. Eu tinha que ser a atendente, eu tinha que ser administrativo, tudo ali da minha empresa. Difícil, E eu fui fazendo isso. Por isso que eu falo, nenhum estudo é jogado fora. É muito importante. Coisas que eu aprendi lá na faculdade trouxeram ali aquele plano de negócio, aquela feira que eu participei. Então, ali eu já comecei a traçar um projeto para atender os meus clientes, que eram os condomínios. Então, se ali eu já fazia a manutenção da limpeza da caixa d'água, que eu já tinha que vir com esse cronograma, fui aplicando e ali a gente foi se ajustando. E aí eu consegui ali atender as demandas, colocando, e aí começou. Meu prédio ali está precisando, você conhece alguma síndica? Tanto é que hoje eu atuo na região de Itaquera. Meus prédios ficam um a cada 5 minutos, um do lado do outro, um próximo do outro, porque foi um de boca a boca. Um de boca a boca, e você vai lidando. E aí cada hora na vida do síndico é uma situação inusitada. Sempre. Aí você vai aprendendo. Eu tô 13 anos no ramo e o caso mais inusitado que eu vi, eu acho que é no condomínio seu. Não teve uma morte no condomínio seu, que a pessoa foi mexendo lá nos produtos de limpeza e morreu? Assim, na verdade, o que aconteceu nesse caso foi assim, o quartinho estava fechado, a pessoa tinha problema de asma, né? Não poderia entrar ali, né? A pessoa não poderia, estava fechado, tal. E aí, eu acredito que ela foi entrar para poder mostrar alguma coisa para alguma conhecida, né? E pegou, e ela veio com uma garrafa, né? Que mostrava na câmera, e ela pegou e entrou com essa garrafa. E mexeu, não deu para ver o que ela mexeu e saiu com essa garrafa. E logo que ela saiu com essa garrafa, eu acredito que ela deve ter misturado algum produto. Que não podia. Que não podia. Ela foi tentar pegar algum produto que era do condomínio e não podia, misturou na garrafa e começou a passar mal. E aí passou mal, foi socorrida. E aí, quando a gente foi ver, parece que assim, ela já vinha com os problemas de asma e foi... Só agravou, né? Agravou. A gota né? d'água. Aí agravou, aí foi bem assim, a gente até achou que foi por causa, né, de alguma situação assim do condomínio e tal, enfim, mas acho que era alguma coisa que já vinha no histórico dela mesmo e que agravou a situação. Sim. Por isso que eu sempre falo, se tem uma plaquinha, não entre, não mexe. Tem um motivo, né? Tem que respeitar. Né? Nunca pode entrar onde não... Que a segurança está em primeiro lugar, né? Porque se a gente não tivesse esse respaldo, o condomínio ia ter que arcar com tudo. No entanto, que o condomínio, graças a Deus, assim também, né? E a gente fica triste pelo outro lado, porque foi uma vida. Sim. Mas assim, o condomínio não teve... Nenhuma responsabilidade, não teve nenhuma né? responsabilidade, porque foi tudo passado direitinho, foi explicado, estava nas normas, tudo direitinho. A câmera deixou ali bem claro, né? A gente, geralmente, até o produto de limpeza, pega de uma empresa com responsabilidade. Então, os lotes vêm direitinho, não tem como pegar uma garrafa de uma outra pessoa. Então, a gente sabe os vasilhames certinho, né? A garrafa que não é aquela de 1 litro, é aquela de 2. Tem a cor, tudo a identificação. Então, não tinha como falar, não, é do condomínio. Porque realmente não era. Mas é muito triste, né? Mas teve até um outro caso que é um condomínio que é uma ladeira assim, né? Que tem, e o salão de festa fica aqui embaixo. Também. E lá, a moradora entrou com um carro, né, na ladeira, e o salão de festa alugado, um monte de criança brincando aqui, e aqui era um parapeito, né, que a garagem fica no alto e o salão de festa aqui. E aí a moradora entrou com o carro perdeu o freio,
E foi lá com tudo, derrubou o parapeito. Aí as crianças viram o carro vindo, saíram correndo. Foi a mão de Deus. Saíram correndo e o carro foi. Se as crianças não saíssem correndo, não tinham pegado, matado. Tinha atropelado. 5 crianças da festa do condomínio. E a gente foi verificar o que aconteceu. A moradora, o carro simplesmente perdeu o freio, não soube como agir na hora e desceu a ladeira ali. Então, passa por isso. A gente passa por isso. Mas é aquela coisa, aquela situação. A gente está sujeito a tudo na vida, né? A gente tem que procurar o mais correto possível. Mas mesmo fazendo o mais correto, vai vir situações que você... vai desafiar, né? Vai desafiar. Não tem jeito, né? E como se deu esse crescimento aí para hoje a Jennifer tá aqui? Como que foi? A Jennifer foi a primeira que começou a trabalhar com você? Não foi? Não. Como que deu esse crescimento aí? Que hoje eu sei que você tem uma equipe por trás. Então, aí começou a surgir essas demandas, né? Aí começou um vizinho, aí começou a aumentar o número de condomínio para se administrar. Aí eu falei assim, eu preciso de uma pessoa. Só que ao mesmo tempo, quando você está começando um negócio, você não tem um escritório, você não tem uma área, então era ali na minha casa. E eu precisava de uma pessoa que fosse trabalhar comigo e teria que ser na minha casa, porque eu não tinha dinheiro, investimento para ter um escritório. E você não pode pôr qualquer pessoa na sua casa, você não pode colocar qualquer pessoa, porque tem questões trabalhistas, né? Tem toda aquela situação. Aí eu conversei com a minha mãe. Falei, mãe, eu não sei o que eu vou fazer. Tá uma demanda muito grande. E, assim, ainda não tá... Eu não tô conseguindo ainda ter um capital para contratar. O que eu posso fazer? Você não quer vir trabalhar comigo? Minha mãe é formada em letras. A minha mãe Você vê ela parece que tem 25 anos. Surreal. O que ela faz lá... Sabe mais do que a gente. Mais do que a gente. Dá conta ali, ela cuida do financeiro e manda e-mail. Das compras. E cuida das contas e faz compras. Sensacional. Legal. Aí eu achei a chave que estava voltando, encaixou. Então ela foi a primeira que começou lá com você. Aí ela foi a primeira, a chave que eu estava precisando, então ela cuidava ali daquela parte para mim ali dentro, para ficar organizada a parte ali estrutural, né, financeira, e eu ficava lá na parte externa, de frente lá com os moradores, né, e ali a gente já conseguiu trazer um equilíbrio, e aí foi surgindo mais cliente. Aí hoje tem a Bia, que é prima, também família, um amor de pessoa. Aí falou assim, eu tô querendo fazer um estágio lá, e você não tá precisando, não sei o quê. Eu falei assim, Bia, se você aceitar um estágio e tal, né, por enquanto que a empresa tá começando, vai ser bem-vinda. Ela falou, não, eu quero. Sensacional. Aí começou ela ali, ajudando a mãe ali, eu ali aí já foi formando uma equipe ali, aí já começamos toda a estruturar, e aí foi quando que foi? Acho que foi uns 2 anos atrás, que aí estourou mesmo, que aí começou a vir bastante cliente, que aí eu falei assim, eu preciso de alguém que seja comunicativa, que goste de pessoa para estar de linha de frente, que as pessoas achem que sou eu, porque o pessoal ainda tem aquela carência do síndico, e eu tenho que cuidar dali, mas tem que estar no condomínio. Sim. Quem que vai estar ali, que vai ser... Aí apareceu a G. Eu não apareci, né? Fui resgatada. Ela me tirou. Aí eu falei assim, não, vem, que aqui você vai ter futuro, né? Aqui vai ter uma oportunidade boa, é o que você gosta. Aí ela falou assim, será? Eu falei, olha, e entrou, e tá gostando, se dando bem. Tem morador que até prefere a Jennifer. Como assim? Mas é porque tem um objetivo da empresa também, né? Que você fala, né? De síndico. Que é o objetivo de você dividir, né? Cada um no seu setor e tirar esse... Como que fala? O foco. O foco de cima do síndico para ele poder trabalhar nessa área que é de tão importante, tipo caixa d'água, a detetização, o administrativo, certificado, enfim, essas coisas. Porque aí o síndico também, ele se cansa por conta desses conflitos que tem. Que é o quê? Garagem, pintura, bateu a porta, ligou o som, o cachorro tá latindo, o neném saiu correndo.
né? Que aí sai um pouquinho disso, aí eu consigo dar essa abertura para ela de estar ali trabalhando nos conflitos, enquanto ela consegue deixar o condomínio redondinho, até mesmo para chegar em que a gente tem que conseguimos abaixar o condomínio. Porque o pessoal nem reclama mais. Só pelo fato de abaixar, não foi o Eduardo até tá lá, pronto, eles estão super felizes. A gente não tem mais nenhuma reclamação, mas é por esse cuidado. Por isso que ela fala da empresa, né? Então, a empresa se torna um só. Então, quer dizer, eu se torno síndico, se torno administrativo, o comunicativo, o social, tudo em um só. Porque aí sai tudo das costas dela. Acho que é isso que faz o diferencial, faz o diferencial, aí não fica pesado. Porque, assim, hoje você vê, assim, o síndico carrega aquele peso, né? Não quer nem ser síndico, porque tem toda aquela... Não, então vamos dividir tarefa. Por isso que é importante essa gestão participativa. Porque quando a gente entra no condomínio, a gente gosta, assim, de formar um grupo de conselho, porque traz transparência e traz a participação. O que você sabe fazer? Eu sei parte elétrica. Então você vai ser responsável pelos orçamentos de parte elétrica. Eu sei financeiro. Então você vai ser responsável pela pasta financeira. E ali você consegue trabalhar, o condomínio se desenvolve e você consegue controlar. E tem os seus parceiros que é de lá de dentro. É tipo um mutirão, né? Para falar uma palavra que todo mundo entenda, é um mutirão. Então eles mesmos ajudam o próprio condomínio e a gente vai desenvolvendo junto com eles. Né? Cada um fazendo um pouquinho pro seu quintal, eu falo, né? Porque o quintal é de todos. Com certeza. Eu acho que quanto mais desnecessário você se fizer, melhor você, né? Melhor. Quanto menos é sinal que a coisa tá andando, fluindo, né? Então, isso é muito importante, né? E essa questão que eles estão trazendo de fazer um mutirão, mas tem que saber fazer também. Porque eu tinha um síndico que ele é eletricista. E ele que fazia todos os serviços no condomínio. E toda vez que tinha assembleia, os moradores reclamavam disso. E ele falava, mas eu tô cobrando valor bem mais baixo do que se fosse pegar alguém lá de fora. E eu falava pra ele, fulano, esse condomínio nem tá mais lá comigo. Eu falava, fulano, por que você não pede outros orçamentos? E aí quando chegar aqui na assembleia, você mostra, fala, lá fora eu ia pagar R$1.000, tô cobrando 200. Porque aí o pessoal vai parar com isso daí. Ele falou, não, tá mais barato o meu. E tipo assim, não queria pedir os outros orçamentos. Aí ele fazia tudo lá. Eu sabia que era mais barato, porque eu tinha os outros condomínios como parâmetro. Mas os moradores sempre achavam assim, ele tá querendo ganhar em cima do condomínio. E ele não fazia outros orçamentos. O que os moradores fizeram? Fizeram que tiraram ele de síndico lá. Porque... Mas é por isso que a gente fala o acolhimento. Porque na hora que a gente joga lá, é todo mundo junto. Então, todo mundo decide. Então, é uma coisa jogada limpo mesmo. Sim. Vai querer? Não vai? Então, tudo bem. Então, a gente vai pra parte do orçamento. Não, vamos fazer todo mundo. Gente, a gente fez. Independente de fazer o mutirão, eu faço o orçamento. E jogo lá. O ideal é isso. Você entendeu? Então, a gente já tem um respaldo. Sabe aquele plano B? É sempre bom ter. Porque senão a sua empresa cai. E assim, sempre tem esses conflitos. O que a gente traz? Eu nunca assumo tá com conflito, então vamos jogar para o pessoal decidir. Pessoal, mas a gente tem que instalar essa caixinha, um exemplo, a gente tem que instalar esse refletor aqui, e aí vai demorar. Às vezes, dos problemas dessa questão participativa, uma coisa que você faria em um dia, às vezes demora mais 7 dias, por causa que tem que ter aquele consenso. Só que é aquela situação, eu explico para os moradores, aí eu deixo acontecer todo esse processo, que é onde vem a paciência, que é fundamental. Porque se você perder a paciência ali e falar, não, eu vou fazer, você trabalha com pessoas, você não pode implantar ditadura. Democracia, todo mundo acha que tem direitos, todo mundo tem opiniões e são diferentes. Então, você tem que respeitar o processo. Então, aquela pessoa que fala, não tem cabimento, é um refletor, vamos instalar isso logo. Olha, fulano, infelizmente, se a gente não passar por esse processo, ao instalar esse refletor aqui, você vai estar dando um tiro no pé. Por quê? Eles vão achar defeito, não vai ficar legal e você vai acabar perdendo todo o seu trabalho. Agora, quando você faz todo o processo, você já sabe o resultado, mas aí você ganha com a decisão de todos. Não, agora você pode instalar o refletor. Aí você vai lá e instala. Porque foram todos. É isso que é o grande segredo para você conseguir fazer, tem que ter a participação. E a paciência, porque muitos não têm. Porque não é um simples refletor que acontece, mas não tem a paciência de fazer todo esse trabalho social
com o pessoal, sabendo que você tem um conhecimento, ele tem outro, eu tenho outro, eu tenho outro. E a gente tem que se entender para poder fechar. Se não se entender só 3, não adianta, tem que ser todos. Porque a gente vive no coletivo, né? E aí acontece o quê? Que conforme você vai fazendo esse trabalho de início, no início tudo é difícil. Fica aquela coisa um pouquinho engessada. Mas quando o pessoal conhece o processo, conforme o tempo começa a ficar mais rápido. Por quê? Ele já fala, não, nem vou causar. Não, eu acho que é esse mesmo, acho que não sei. E aí você... Então, é só com o tempo que a gente consegue trazer os resultados no condomínio que começa a ficar uniforme. Entendeu? Porque se você for logo de vez, não respeitar, não levar em consideração a opinião do outro, é onde dá conflito. Dá problema. E é aquela confiança, né, que eu falo. A primeira reunião é tudo. É tudo. Se você não se impor na primeira reunião, você não vai conseguir fluir o restante do ano e a próxima reunião você tá fora. Então, é aquela coisa da confiança, do jeito de você falar e o seu conhecimento. E tem que analisar também cada perfil de condomínio, né? Tem um perfil que é o mais participativo, tem aquele condomínio que ele não quer participar, eles não querem, não tem tempo, quer que o síndico decide. Tem aqueles condomínios que se você também não tomar nenhuma atitude, nada sai. Então, você dá o espaço. Ninguém tomou atitude, agora dá licença, gente. Agora a gente tem que tomar, porque isso aqui é um processo que não pode ficar parado. Sim. Então, tem que ter esse jogo de cintura para poder conseguir manter. Que é o diferencial da empresa também. Até mesmo o uniforme. Gente, faz diferença. Porque a gente chega com o avental não saiu de mim, né? Olha que não saiu. Já tô de avental, não saiu. Mas faz diferença em qualquer lugar ou em qualquer condomínio que vai. Porque eles respeitam, vê que o negócio é sério. Não é um simples... Identificação. Tá se identificando, né? Simplesmente ser síndico, tá lá e você tá aqui para fazer o que eu quero. Não. É uma coisa diferenciada. Que eu creio que faz toda a diferença também nessa área, né? Pra estar crescendo aí. O Ademir tá olhando pra você que tava já acabando o tempo. Falar, mas já... Eu falei, tá passando. Fiz uma olhadinha pro lado, assim. A gente fala, né? A gente brinca aqui no nosso podcast que 1 hora voa. A hora que você vai ver, você fala, nossa, já passou, né? Então, vai muito, que é um bate-papo, é gostoso, né? A gente vai aprendendo. Com quanta coisa a gente não acaba aprendendo, né? Toda semana, toda semana a gente sai daqui aprendendo, pensando, vou montar uma empresa em outro ramo agora, né? Sair daqui falando, vamos montar... Vamos ser síndico. Agora vamos ser síndico. Eu acho que é uma profissão boa, hein? Olhando por esse lado, né? Não tem problema nenhum, né? Quantos anos você tá nessa área que já tem? 6 anos, 6 anos, desde 2018. Já. Mas o problema é esse, né? Às vezes a gente vê uma pessoa hoje com sucesso, né? Vê você hoje assim, fala, nossa, que bom, né? Que ela tá se dando bem. Mas teve todo um processo. Teve assim, são 6 anos. Isso, né? Eu quero começar a ser síndico hoje e amanhã eu quero já ter um monte de condomínio. Não é assim. Tem todo um processo, né? Tem todo um processo. Então, o pessoal não vê isso. Eu falei que o meu demorou 8 meses para poder fechar o primeiro. Aí um dia eu cheguei lá no condomínio e eu batia lá de porta em porta. Era eu e meu sócio, eu ia para um lado, ele ia para o outro, a gente ia bater de condomínio em condomínio. E a gente tava entregando os flyers, os panfletos, o portfólio, né? E a gente colocou um número de telefone fixo que era um livre. Não sei se vocês lembram, na época que tinha um livre, mas ele era um número fixo mas móvel. Era móvel. Então a gente ia com ele no bolso, entregava os flyers, porque não dava pra ficar no escritório. A gente tinha que ir atrás de cliente, a gente não tinha cliente, ia ficar no escritório fazendo o quê? Fechava o escritório e ia pra rua. Eu ia pra um lado, meu sócio ia pro outro, e com o telefone, torcendo pra aquele telefone tocar. Porque eu falei, se esse telefone tocar, alguém que recebeu o nosso flyer. Porque só quem tinha aquele número era os flyers que a gente tava entregando. Aí um dia eu bati lá, aí tava uma muvuca no condomínio lá. Eu falei, eu tô atrás do síndico e tal. A síndica tá naquele meio ali, ó. Fica ali próximo ali, quando ela terminar ali, ela te atende. Aí eu cheguei mais perto lá, eu vi que tava uma briga. Aí a síndica, peraí que tem um rapaz ali me esperando. Aí eu veio, o que é? Eu falei, eu sou da administradora, eu tô entregando... administrador? A gente tá brigando por causa da administradora ali. Vocês cobram o 13º? Aí eu falei, não, a gente não cobra. Então vamos aqui, vamos conversar. Eles estavam brigando lá, porque a administradora cobrou o 13º. E aí fechou o contrato que aí foi o nosso primeiro contrato. Você tá no lugar certo, foi o que aconteceu com você lá. Certo, você foi na administradora, ela... vem aqui, ó, vai ter 2 reuniões no sábado, né? Mas ninguém vê esses 8 meses que a gente suou, né? E aquela insistência, porque assim, às vezes a pessoa vai começar, é difícil, eu já tenho não. Só que o que vai determinar é aquela insistência.
Você vai chegar na hora certa, no lugar certo. Vai atrás do sim, mas né? tem que correr atrás do sim. Perseverar, né? Ficar ali, ó. Ficar ali. Ficar ali. E todo empreendedor que a gente traz aqui é mais ou menos a mesma coisa. A história é essa, né? Se não for herdeiro... Se não for herdeiro, não tem jeito. Nascer num berço de ouro, né? Aí não tem jeito. Tem que arregaçar a manga e correr atrás, né? Vai ter que ralar. E você abriu o CNPJ desde o princípio, Laís? Então, quando começou a surgir essa quantidade de condomínio, aí surgiu a necessidade de abrir o CNPJ. Aí a gente abriu o CNPJ, fizemos seguro, né, de síndico, devido a todas essas responsabilidades, né? Aí começamos a estruturar a empresa, pagar os impostos direitinho. E hoje já são quantos condomínios? Hoje nós estamos com 24. Olha. 24. Caramba. 24 é fácil, viu, Vlad? De fazer a gestão 24 é de boa. Dá pra fazer sozinho. Seria bom se fosse assim, né? O quê? Loucura, loucura. A sanidade é perfeita. E férias, como que é lá? Vocês conseguem tirar férias? Então, é que assim, a empresa do síndico é 24 horas, né? Não tem jeito, não dá pra fugir da responsabilidade. Vou desligar aqui e tá tudo tranquilo. Não dá. Escolheu esse ramo, tem que saber que tá. Só que assim, a gente consegue sim tirar férias se organizando. Só que sempre tem que estar ali um pouquinho ali de olho, né? Stand-by, né? Tá de olho ali no celular. Hoje você é plantão seu, a maior responsabilidade é sua. Você só vai me ligar se realmente precisar. Então hoje é o seu. Então hoje é eu que tô. Vai trocando, né? E vai trocando. E aí você vai. Quando tá de férias que o telefone toca, você já sabe que é algum BO, né? Aí eu falo, tem que resolver. Mas as férias é só uma semaninha, né? É só uma semana. Férias de 30... De 15 dias. Nem vou chegar nos 30 ainda. É luxo. De Não tem, já não luxo. tem. É luxo. É uma semaninha no máximo. E já volta com já tudo. volta. E você vê, né? Eu quando eu comecei na parte de... Eu trabalhei em empresas, eu fiz tudo. Percorri tudo que todo mundo, a maioria, percorre, né? E aí eu entrei nesse ramo de beleza, que minha mãe era cabeleireira, e entrei nisso. Só que assim, eu vi o desgaste que é, porque assim, não é fácil, você ficar de pé o dia inteiro, das 8 da manhã às 10 da noite. Aí eu falei, eu não quero isso pra minha vida. Eu falei, não, eu preciso fazer, preciso ter um plano B. E aí nisso eu fui... Então, muitos empreendedores, o que eu vejo? Eles fazem o quê? De repente você tá na empresa sindicância lá, síndico, e você foca naquilo e tá tudo bem, eu acho que é isso aí mesmo. Só que assim, você quer ficar o resto da vida tendo essa vida? Não ter férias? O resto da vida, tá? Quantos aniversários... Quantas coisas às vezes você vai perder da família, dos filhos, porque você tá ali no plantão, você não pode sair naquele momento. Aquela viagem que a família inteira foi, você fala, não, eu não posso ir. Então... É isso que todo mundo deseja? Eu não sei se é isso. Eu, pelo menos, não era o que eu desejava. Porque já aconteceu. A gente passou o Natal no condomínio. Mas... E esse não volta. Esse não volta mais. Mas legal isso que ele falou. Por quê? O que você vê hoje? Muita gente começando um negócio. Quando o negócio começa a dar forma, a pessoa desiste, vai lá e pega e fecha. E desanima. Eu passei por esse processo. Quando eu estava com a empresa de síndico, o que aconteceu? Aí começou a alavancar, aí vem aquela pressão, né? Porque tá subindo, aí é onde desgasta você, porque você tem que dar o de si e tal, tudo. Aí eu falei assim, eu não sei se é isso que eu quero. E aí começa a vir pessoas e falando assim, não, mas esse ramo é muito difícil, esse ramo é muito chato, você tá louco, loucura, não, isso é loucura. Não sei... Abre outra coisa. Abre outra coisa, não, pra quem não sei... Aí chegou uma época que eu realmente parei e falei assim, será que eu quero continuar com isso mesmo? Eu acho que eu vou realmente desistir, né? Eu não sei se é isso que eu quero, não, que realmente é pesado, não sei o quê. Só que aí é onde determina se você é empreendedor ou não. Porque se você é empreendedor, você tem que ir com o seu negócio do início e deixar para os filhos. Né? Você não pode desistir porque o outro desanima. Aí eu falei assim, nossa, mas, gente, eu entrei nesse ramo porque, na verdade, não fui eu que escolhi. Me escolheram. Essa profissão me escolheu. Eu não fiz o meu estudo voltado em ser síndica. Cada pedacinho que eu fui fazendo da minha vida, acabou que essa profissão se encaixou perfeitamente. Eu entrei
nessa profissão, eu vi o lado bom. Tem problema? Tem, mas qual profissão que não tem? Tem um trabalho? Tem, mas qual profissão que não tem? Tem isso, tal. Ficar sem trabalhar, eu não posso. A gente tem que trabalhar e eu acho que vai morrer assim. Eu não sei se aparecer ganhar na Mega Sena, alguma coisa assim. Mas fora a realidade, você vai ter que trabalhar. Aí você vai para outro ramo, vai ser a mesma coisa. Então, assim, e essas vozes que estão vindo? Vale a pena ouvir isso, gente? Vale a pena porque você chegou até aqui para poder... não... É essa empresa que eu quero, é isso que eu quero, vai ser melhor, tá ruim, não, vamos levantar. Que negócio é esse? Não, eu amo ser síndica. Essa coisa de manhã, já trabalha na sua mente. Ser síndica. Eu amo ser síndica. Mas essa questão que o Vlad traz, eu até entendo que ele tá falando assim, não para poder desistir da empresa de síndico, que você já tem aí vários anos empregado a isso. Mas é começar a colocar os ovos em outras cestas também, dividir. Mas a gente já tá pensando nisso. É importante fazer isso, porque assim, vai chegar uma hora, eu vou falar na parte de cabelo. Chegou uma hora que eu falei, todos os sábados, foram 25 anos, todos os sábados eu não passei com a minha família. Sim. Porque sábado é um dia que movimenta. Então, hoje eu não abro mão. Não vou. Então, mas foi feito um planejamento também. Então, eu acho que é importante isso. Peraí, o que eu consigo fazer? Alguma coisa que eu consigo fazer que de repente não demanda tanto de mim, né? Eu vou comprar apartamento. De repente, compro apartamento, eu alugo, eu recebo aluguel. Eu não preciso estar lá. Não, mas o cara é síndico, aí ele monta uma padaria. Poxa... Precisa dele. Vai demandar mais ainda. Aí o cara monta uma oficina de carro. Vai demandar dele. Precisa dele, ou precisa de alguém. Você depende de alguém. Eu não quero depender de ninguém, então é você que tem que fazer. Mas se você já é síndica, que depende de você, aí você monta uma padaria, vai depender de você. Então, montar coisas, criar coisas, né? Que de repente você fala, não, eu não preciso estar tanto lá. E a coisa anda junto, né? Então é importante isso daí. Ter um plano B. E passa também naquela situação do risco, né? Que às vezes tem muita gente que fica com medo de... mas aquilo se eu fizer vai depender de mim, e acaba travando. E às vezes você consegue desprender, que nem assim o síndico, que nem a gente conversa. Não é para ser pesado. Não é para a gente conseguir ter um final de semana tranquilo. Por exemplo, tem síndico que tem, às vezes, 1 condomínio, 2, e não tem sossego no celular. Aqui a gente tem o nosso domingo, o nosso sábado, é claro que a gente está ali de plantão, de prontidão para alguma emergência que possa vir surgir. Só que você vai criando um mecanismo, porque assim, se você também estiver doente, se você não tiver com a mente boa, você não consegue produzir nada. Então, você se torna obrigação você separar um tempo para você, para sua saúde e saber dividir isso, saber dividir. E hoje, com a economia que tá, não dá para ter um negócio só. Se você quiser ter uma vida melhor, você tem que ter outros investimentos, você tem que procurar outras alternativas, que é o grande impasse. Então, você fala assim, eu cheguei aqui, tá desenvolvendo, eu tô conseguindo controlar, e vou ficar aqui? Não. Cheguei aqui, tá desenvolvendo, ótimo, agora vamos aqui. É isso mesmo. E um passo de cada vez. Sim. E agora, realmente, a gente tá chegando aí nos momentos finais, né? Com certeza. Então, foi muito bom esse bate-papo aqui com vocês. Aprendemos muito, né? E a gente pede para você agora... quiser deixar uma mensagem para quem está começando, né? Algum empreendedor, porque esse espaço é justamente para o empreendedor. Deixar um contato para quem está assistindo, né? Uma rede social, um telefone, alguma coisa assim. Vocês estão com esse espaço aí, fica à vontade. Uma mensagem que eu falo assim para o empreendedor é nada melhor que um dia após o outro. Eu acho que isso é fundamental. Então, se hoje tá ruim, amanhã vai ficar bom. Sim, com certeza. Amanhã vai ficar bom. Essa é a mensagem. Não, eu super te apoio. Fala, tô de acordo 100%. Tô de acordo, tô ali desde o começo, né? Aquela alavanca, como ela diz, né? Se você não tem alavanca, já era, né? Então, sempre te apoio. E é isso. É bola pra frente e não desanimar. Com certeza. Né? O Eduardo também tem. O Eduardo também tem uma carreira sensacional, ele sabe.
Não é fácil não, tem que persistir, tem que persistir. Tem que persistir. E como o pessoal quiser encontrar vocês, onde que eles encontram, quais redes sociais, telefone, qual região que vocês atendem, continua atendendo só Itaquera ou vocês atendem outras regiões? A gente atende ali próximo, por enquanto, ali de Itaquera, né? Para encontrar a gente, o nosso escritório fica ali na Maria Luísa, próximo ao Parque do Carmo, Zona Leste, Itaquera. E tem o nosso e-mail de contato, que se deixar aparecer na telinha para vocês poderem pegar. Tá bom, vou colocar aí nos comentários. Vou deixar fixo nos comentários. Deixa fixado. Isso aí. Aí deixa fixado bonitinho. E para vocês que chegaram aqui até agora, não deixa de seguir, curtir, compartilhar com o pessoal, comentar, porque isso fortalece o nosso canal. Aqui a gente sempre traz empreendedores, como hoje, falando aí sobre empreendedorismo, sobre o início, sobre a carreira, né? Então sempre trazemos dicas dessa forma. Se você está assistindo esse primeiro vídeo agora, assista nossos vídeos anteriores também, não deixa de seguir o canal. Queria agradecer, segue a gente nas redes sociais, o Instagram é Última Linha Oficial, e segue o meu também, sou o Eduardo Nascimento, e o do Vladimir? O meu é @Vladimir, com 2 R's no final, com V. Isso aí. É isso aí, pessoal. Obrigado.